Salve tricolores! Fique por dentro do vídeo de hoje, onde a gente vai trazer tudo sobre a grande guerra que o Fluminense vai ter hoje contra o Palmeiras na Arena Barueri. Essa é a primeira final do Campeonato Brasileiro que o Fluminense já enfrenta. Tem que levar a sério e tem que vencer o jogo. Fique nesse vídeo e confira todos os detalhes. Palmeiras sem desfalques, né? Como disse o Zé Renato, pode escalar quem quiser, o Abel, tem de melhor, com exceção do Paulinho, né? Está se recuperando há bastante tempo já de uma cirurgia, mas estou curioso para ver a escalação, se Arias começa, se não começa. Questão de ritmo de jogo, não há para o Arias, né? Vinha jogando regularmente no Wolverhampton. Tem um outro detalhe, o Arias é uma máquina de jogar assim, né? No Fluminense ele não era poupado nunca, ele jogava todos os jogos, todas as partidas, quase sempre 90 minutos. E machucar. Então, e não machuca, né? O Arias na parte física é um cara altamente privilegiado. A ver quais são os planos do Abel, né, pensando não só no jogo contra o Fluminense, mas também no duelo contra o São Paulo, importante semifinal do Paulistão no final de semana, Beli. E todos esses elogios só mostram o tamanho da contratação que foi o John Arias para a equipe do Palmeiras, né? Eu acho que dentro de uma lógica que o Abel Ferreira vem apresentando, a tendência é ele começar no banco e ser acionado no decorrer da partida. É difícil essa briga ali pelo lado direito, né? Não sei nem se essa briga vai ser pelo lado direito, mas num primeiro momento... num primeiro momento, se a gente espelhar o que o Arias fazia no Fluminense com o que ele pode fazer no Palmeiras, inicialmente a gente colocaria ele ali no lado direito no lugar do Alan, que pra mim é muito titular dessa equipe. Eu acho que o Alan tiraria não dá pra tirar nesse momento. Eu acho que talvez o Arias vai jogar no lugar do Maurício. No outro lado. Aliás, vamos botar o campinho aqui, a gente fala sobre isso com a provável escalação do Abel. Até para você dar uma olhada, Beli, como deve ficar e onde o Arias pode entrar. O Arias, na verdade, ele pode jogar em qualquer posição, né? Não é muito comum ele ver lá como um atacante, né? Um 9 e tal, não é muito a dele, mas normalmente pelos lados do campo, ou no Alan ou no Maurício. Com o que o Alan tem jogado de bola e projetando o futuro, né? Disse aqui essa semana, vejo o teto do Alan mais alto, me parece, do que o do Maurício, né? O Alan é mais jovem, imagino o Alan fazendo uma carreira internacional, o mercado olha com muito bons olhos pro Alan. Então, tenho a impressão, quando for para o Arias entrar no time, ou o Alan vai para a esquerda e o Arias entra na direita, onde ele normalmente joga no Fluminense, onde mais jogou, ou então mantém o Alan na direita e o Arias também vai jogar do lado esquerdo, como também já jogou no Fluminense, né, Beli? É que no último jogo sai o Alan pra entrar o Arias, né? E aí ele começa jogando pelo lado direito, mas o pênalti que ele consegue é pelo lado esquerdo. Então é um jogador que pode flutuar, ele se mexe muito, né? Gosta de ter essa liberdade. Um jogador muito importante pro Palmeiras. A gente falou no final do ano passado que talvez tenham faltado jogadores com mais casca, com mais rodagem. É um investimento certeiro da equipe Alviverde. E assim, a promessa amanhã é de um bom jogo, Diniz. Eu tô esperando um duelo interessante entre dois técnicos que fazem um bom trabalho, no caso do Abel Ferreira, há muito tempo. O Zubeldia, que parece ter encaixado muito bem com as peças que o Fluminense deu para ele. Minha expectativa tá muito alta para amanhã. Também imagino que vai ser um grande jogo, né? Num bom gramado, um gramado sintético, permite que a bola role tranquilamente aí para Palmeiras e Fluminense fazerem um bom jogo. Ô Alex, onde é que você encaixaria o Arias aí? Se é que você o escalaria de início nesse time do Palmeiras? Eu acho que de início o Abel deve começar com ele ainda no banco, né? Mais ou menos seguindo um padrão. E seguindo o padrão de jogo, a gente fala do Maurício, com muito respeito, porque ele vem super bem no Palmeiras. Tá jogando bem o Maurício, só que com o Alan e se você for colocar também o Arias, você tem uma consistência física até maior. Isso é característica genética, isso aí faz parte. E eles podem jogar. O Alan também, ele joga lá, mas o Alan também pode jogar do lado esquerdo. Ele pode ter os dois caras do lado com o pé, né? Dá essa versatilidade, igual o Maurício também, né? Que joga por dentro, mas no Inter, você vê, ele jogava muito aqui da direita vindo. O Abel usou muito ele também sendo esse segundo homem, né? Ele se descobriu e vai super bem ele perto. Mas nesse jogo ainda, de repente, eu acho que ele vai começar com o Arias. E aí é o jogo, o desenrolar do jogo. Mas se fosse para colocar de início, também imaginaria no lugar do Maurício, justamente porque o Fluminense hoje ele tem um jogo que é muito físico e consistente, né? Mas o Maurício deixou isso, não. Tanto que no derby, vamos dizer assim, ele jogando, ele tá entregando. Mas nesse sentido a gente acaba julgando no momento assim Alan e Arias de repente um pouco melhor assim do que ele.
do que o Maurício. Vou colocar aqui também a provável escalação do Fluminense. Antes vamos com as informações, depois eu boto a escalação do Fluminense. O Lucas de Sena vai trazer detalhes do Tricolor pra gente. Fala, Lucas! Olá, amigos e amigas, tudo bem? O Fluminense treinou hoje pela manhã e encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Palmeiras em São Paulo. Essa partida pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro, já que os dois times estão empatados com 7 pontos. O Palmeiras tem vantagem no saldo de gols e por isso lidera. O Fluminense é o terceiro colocado. O técnico Luiz Ubeldia não vai contar com o Nonato. Ele teve diagnosticado uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa direita e deve ficar de fora de 2 a 3 semanas. Quem deve estar em campo, mas pelo lado do Palmeiras, é o John Arias. O colombiano que fez história com a camisa do Fluminense, foi campeão da Libertadores em 2023. Saiu daqui no ano passado dizendo que só voltaria para o futebol brasileiro se fosse para vestir novamente a camisa do Fluminense. Mas agora defende o Palmeiras. Fluminense que segue no mercado, tenta a contratação de um centroavante e o nome da vez é Gabriel Ávalos, de 34 anos. Ele está no Independiente da Argentina há 3 temporadas. A proposta do Fluminense é de 15 milhões de reais aproximadamente. Proposta que inicialmente foi recusada pelo Independiente, mas o próprio centroavante está conversando com a diretoria do clube argentino para que essa proposta seja aceita. O Fluminense está otimista com um desfecho positivo do negócio. Um forte abraço para todos e todas. Valeu, obrigado pelas informações, Lucas. Olha, eu acho que o campo tem gritado por um centroavante, assim, no Fluminense, né? O time tá todo azeitadinho ali, mas falta um 9, um brabo, né, assim, pra meter a bola na rede e dar ainda mais alegrias ao torcedor do Fluminense. Agora, os valores dessa possível negociação é que chamam a atenção pelo Ávalos, né? 15 milhões de reais, um jogador de 34 anos, é um valor alto, né? Embora, claro que a gente sabe que o mercado tá efervescente, né? O mercado está em alta. Mas mesmo assim, 15 milhões de reais para um centroavante de 34 anos, me surpreendeu o valor, né? Tô contigo. Acho que é um valor muito alto. A gente está falando de um jogador em outro momento da carreira, por mais que seja uma necessidade do Fluminense hoje, né? E aí, quando você tem essa necessidade, muitas vezes você se vê na posição de subir um pouco mais esse valor para preencher essa lacuna. A gente vê um bom começo de temporada. Fácil, né? Às vezes daqui é muito fácil a gente falar. Mas, poxa vida, é uma grana, né? Pra você encontrar... que consiga encontrar um jogador, né? Imagino que também vai ser um grande jogo, né? Esse Fluminense e Palmeiras. Esse reencontro do Arias também é algo que chama a atenção, né? Por sorte, entre aspas, do Arias, o jogo não é no Maracanã, na Arena Barueri. Porque... Tenho dúvidas de como seria a recepção da torcida do Fluminense com o Arias, né? Houve muita insatisfação pelo fato de ele ter voltado ao Brasil e não ter cumprido a promessa que tinha feito de voltar ao Fluminense, veio ao Palmeiras, mas às vezes não depende tanto do jogador, né, nessa hora, né? Por mais que ele tivesse o desejo, a parte financeira fala mais alto, há muita gente envolvida no negócio, empresários e tudo mais, o clube pelo qual ele jogava lá na Inglaterra, e aí não foi possível essa volta ao Fluminense. Tenho curiosidade de ver como seria esse reencontro. Eu acho que na Arena Barueri vai ser um pouco mais tranquilo para ele, assim, né? Acho que seria realmente um pouco mais temperada. Esse encontro seria mais apimentado se fosse no Maracanã, porque aí eu não tenho muita dúvida. Que é o mais importante, acho que reconhecimento para essa importância dele. Tá jogando fino da bola, o Martinelli. E aí há essa tranquilidade tanto para o jogador quanto para o clube, a torcida, né, de ter o Martinelli por mais tempo. Tenho a impressão de que já o Martinelli vai chamar a atenção do futebol do exterior, né? Porque está jogando muita bola, ainda tem boa idade, né? Não é super jovem como os europeus costumam buscar aqui no Brasil, mas ainda tem boa idade, né? E o Martinelli tem todas as valências, as características para jogar em bom nível no futebol europeu. Uma grande notícia, né? Essa renovação do Martinelli. É um cara que está sendo muito importante, talvez o mais importante aí. Parece que o time, ele é um com o Martinelli e é outro sem o Martinelli. Impressionante como ele conseguiu dar a volta por cima, um jogador que foi muito criticado em vários momentos, subiu muito jovem, assumiu a responsabilidade de ser titular do Fluminense ainda muito novo.
ele ainda é muito novo, né? Ele já é titular do Fluminense há pelo menos 5 anos, né? Se a minha memória não tá me traindo, entre 4 e 5 anos. E ainda assim ele continua um jogador... mesmo foi na campanha de 23 da Libertadores. 22, um pouquinho antes ali, né? Que quando daí ele com o sobe... Diniz mesmo que ele chegou, né? Porque tinha o Alexander na frente, mas... Em alguns momentos a torcida pegou no pé, né? Pegou. Ele teve resiliência, conseguiu reverter a situação. Porque daí ele juntou ele e o André, aí Exato. ele cresceu, aí depois ele situação- teve uma queda, enfim. Mas é uma baita de uma renovação. O que é legal, cara, porque assim, o futebol é dado oportunidade e ele teve paciência, estômago, trabalho, né, junto com o elenco e tudo, e a maturidade dele hoje nesse sentido, né, a segurança que ele passa, a importância que ele passa a ter para o time, né, cara, assim, pro elenco, é o que o futebol... Fora que é o seguinte, admiro muito o futebol do Martinelli, porque ele é um jogador corajoso. Ele não tem medo de errar, ele toca a bola, não é aquele volante que toca e fica parado, ele toca, passa para receber na frente, ele olha para frente o tempo todo, tem coragem de tentar um drible ali no campo de defesa ainda para clarear o jogo, e ele, na maior parte das vezes, tem muito êxito, assim, né? Ele consegue desencaixar a marcação. Muito bom jogador o Martinelli. 24 anos, veja só, tão novo, já completou 300 jogos com a camisa do Fluminense. É uma carreira e tanto aí dentro do clube e tem tudo para continuar. Além do resultado de campo, facilita e ajuda uma renovação, uma valorização, porque ele se lesiona pouco. Também tem Por isso, dos 300 jogos. Fisicamente, jogador que se cuida muito. Vamos dar uma olhada então no campinho, né? Que vai ter o Martinelli, obviamente, a provável escalação do Flu para esse jogo lá na Arena Barueri. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Freitas e Gêmeos os dois zagueiros, o René na esquerda. Bernal e Martinelli os volantes, Lúcio Acosta no meio, Savarino, Serna, John Kennedy. Pela escalação, Savarino iniciando o jogo como titular. No clássico contra o Vasco, né? O Savarino ficou como opção no banco de reservas, mas acho que a tendência natural é ele jogar e participar cada vez mais, né? Um jogador, eu acho que pode ser diferente nesse time do Fluminense, né? Jogador talentoso e que vai ajudar muito, né? O Canóbio não está nessa escala. Eu até vi aqui que o Canóbio está suspenso, né? Por isso o Canóbio não joga, então no lugar do Canóbio vai o Savarino. O Canóbio foi expulso, né, no último jogo. Então é um time forte para enfrentar o Palmeiras. Promessa de bom jogo. Tem favorito, Alex, para você? Não. Zero favoritismo. Equilíbrio no momento, assim, tá muito grande, até porque o Fluminense ele começou o ano muito bem, né? Então tá muito seguro. Se a gente fosse olhar antes por investimento, todas as vezes a gente falaria o Palmeiras, mas eu acho o equilíbrio muito grande. A vantagem é jogar em casa, né, Belly? Com certeza, né? Num gramado que você já conhece, no sintético, acho que isso entra na conta também. E pelo lado do Fluminense, a ausência do Canóbio, o Fluminense perde fisicamente, né? O Canóbio é um jogador de muita mordida, um jogador que faz muito essa pressão alta. O Savarino, ele não tem tanto essa característica, apesar de que ao substituir ao substituir o Canóbio, ele vai ter que, né, dar um jeito de incomodar a equipe adversária, mas ele acrescenta com a bola no pé, né? Porque com a bola no pé ele é diferente dos demais. Então, um duelo muito equilibrado que a gente vai ter aí amanhã. Essa questão dele pela direita ou pela esquerda, entrando mais por dentro ou não, porque o Bernal não vai fazer isso. Ele, Canóbio, muito mais pela beirada. Mas quando tiver o Savarino, a dinâmica, ele dá essa opção um pouco maior para ele, né? Se eu for jogar pela direita ali, dependendo do lateral, que ataca mais, ataca menos, né? De que maneira que é. Nesse sentido, eu acho que fisicamente, você vê, tem um lado. Ele poderia pegar Savarino e Kelvin, né? E o Serna junto com o Piquerez, por força física. Porém, às vezes ele opta pela força física do Serna contra o Kelvin, pensando já com bola, né, nos dois estágios, aí dependendo do jogo, daquilo que mostrar, ele pode fazer a inversão. E o Serna jogou diversas vezes também pelo lado direito, né? Então e o Savarino... O Serna é de beirada, né? Se sente mais à vontade da esquerda para dentro. É que dá mais recurso para ele, Ele né? traz para dentro, ele fez gol, tem assim, muita também, qualidade. Direita, exatamente. Então não acho até muito mais possível o Savarino vir na esquerda e o Serna na direita do que a formação que está aí no nosso campinho, mas amanhã a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, pessoal, essas são as informações de Fluminense e Palmeiras para o jogo de hoje, né? Um jogo muito importante para o Fluminense, pensando em Campeonato Brasileiro, em disputa de título. Lembra que o último vídeo que eu postei aqui, depois vocês dão uma procuradinha na nossa playlist,
falando que o Fluminense precisa fazer entre 21 e 23 pontos nas 10 primeiras rodadas se quer pensar em disputar o título no Campeonato Brasileiro. Essa é a média ali mais ou menos dos times que disputaram o título e venceram, não necessariamente nessa ordem, mas é um jogo importantíssimo. Tem que ser encarado como se fosse uma final de campeonato. Não pode dar mole, não pode achar porque vai jogar fora de casa o empate é bom, o empate não é bom, tem que jogar para vencer, até porque essa escalação do Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René, principalmente o meio-campo, Martinelli e Bernal. Aqui, se o Bernal jogar igual ele vem jogando em 2026, acredito que essa formação de volantes do Fluminense, para mim, é ideal. Porque o Bernal, ele sabe jogar com a bola, ele sabe tocar, certo? Ele tem bons passes, só que ele precisa ter essa constância que ele está tendo. Porque se ele tiver, ele é um cara que dá muita segurança na frente da zaga e consegue liberar o Martinelli para fazer as jogadas no meio-campo ali junto com o Lúcio Acosta, junto com os laterais e os pontas. Né? Então acredito que essa dupla de volante, para mim, tem que vingar em 2026. O Nonato é um bom jogador, mas se lesiona demais, né? A gente nunca sabe como ele vai voltar, mas ele também acrescenta bastante. Então, pensando no Fluminense como elenco, se você parar para pensar, sempre tem um reserva à altura ali que entra e não deixa o nível cair. Então, acredito que esse jogo vai ser muito pegado. Muita gente aí está apontando vitória do Palmeiras 3-1, 2-0, mas eu não vejo essa babada toda aí que o pessoal está vendo. Vai ser um jogo com muita marcação, muito estudo, mas acredito que dá para o Fluminense sair de lá com aquele 1-0 maroto, que é a tônica do time do Zubeldia dos últimos tempos, né? Aquele 1-0 maroto, 2-1, aquele 6-0 contra o São Paulo foi um ponto fora da curva. É um time que cria bastante o Fluminense, mas ele não finaliza a contento, né? Numa quantidade de gols onde ele possa ficar confortável na partida. Haja visto que alguns jogos que o Fluminense teve durante o final do ano passado e já nesse ano também, por não fazer gol a mais do que ele necessita, ele acaba se complicando nas partidas. Uma foi aquela contra o Vasco, que o Vasco no finalzinho venceu o jogo, mas o Fluminense teve a oportunidade de ficar na frente, né, até de abrir uma vantagem. E esse último contra o Bahia, que nitidamente o Fluminense jogou muito mais, né, o Serra perdeu um gol na cara, e aí a gente acabou sofrendo um empate ali mais pro final do jogo. Então, é uma partida de suma importância e tem que ser encarada como uma final. Ou seja, primeira final de outras 3 ou 4 que virão. Então, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, esses jogos têm que ter um foco ainda maior pensando na disputa do título. A gente fica por aqui. Se você curtiu esse vídeo, vai lá, dá uma moral pra gente, dá um likezinho e se inscreve no nosso canal pra gente bater aquela nossa meta de 2026. Valeu? Grande abraço!